Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de julho, sexta-feira, final de semana já aí na nossa porta. Então, crianças, como a tia Jerusa deixou ontem na plataforma, as nossas atividades de hoje são todas na folha, né? A tia Jerusa deixou 2 anexos, um de geografia e um de matemática. Para a nossa aula, para começar a nossa aula, a gente vai usar agora a nossa atividade de geografia. Tia Jerusa fez um apanhado, né, do que a gente já estudou até agora. Então, vocês vão utilizar a apostila de vocês para fazer essa pesquisa e responder. Tia Jerusa esmiuçou bem, fez uma revisão bem legal para a gente treinar um pouquinho e fixar o que a gente já viu, tá bom? Então, a gente tem aí, para abrir nossa atividade, duas imagens, né? Uma é um spa e hotel fazenda e o outro é um pesque pague. Essas duas atividades representam qual espaço? Vocês vão aí, ó, marcar. No 2, no espaço rural encontramos locais que praticam o quê? 3. O espaço urbano tem características diferentes do espaço rural, isso a gente sabe. Cite 3 elementos que existem, né, que possuem o espaço urbano que nós não encontramos no rural. Na nossa segunda folhinha, o número 4, aí já é com vocês. Vocês vão fazer um desenho representando a agricultura e outro representando a pecuária. O 5. Explique de acordo com o que aprendeu e através de pesquisas as formas de trabalho realizadas em cada setor econômico. Abaixo vocês vão dar exemplos, tá? Então vocês vão explicar o que é o setor primário e vocês vão dar um exemplo desse setor. Vocês vão explicar o que é o setor secundário, dar um exemplo desse setor e, por último, o setor terciário e dar um exemplo. Na 6, vocês têm aí, ó, leia as afirmativas a seguir e numere-as de acordo com a legenda. Então, nós temos 1, se a afirmativa for pecuária intensiva, e 2, se a afirmativa for a pecuária extensiva. 7. Na 7, vocês têm aí uma imagem, tá? E essa imagem representada acima remete a qual tipo de agricultura, tá? Que a gente viu que existem 2 tipos, a agricultura de subsistência e a agricultura de mercado. Essa imagem retrata qual dessas agriculturas? 8. Como acontece a agricultura de subsistência? Como que é feita essa agricultura de subsistência? Vocês vão explicar aqui, tá? 9. Escreva que tipo de animais são destacados nas seguintes criações. Vocês têm aí, né, algumas criações e vocês vão assimilar essa criação ao tipo de animal, tá? 10. Por que a agricultura é considerada uma atividade muito importante? Também temos na apostila. 11. Na questão 11, nós temos aí também 2 imagens, tá? Uma externa e uma interna. Elas estão representando qual setor da economia? São 3, né? Qual é esse setor que ela está representando? Vocês vão escrever aí. E abaixo nós temos o texto 1, que é uma tirinha que diz o seguinte: Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Aí Chico responde: essa aí é pé de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Na verdade, nem é o Chico que responde, o amigo continua perguntando, né? Aí sim o Chico responde: não, é de esperança. Porque o que está se vendo aí, né? Se passar nessa cena? Muitas árvores cortadas, né? Desmatamento, enfim. Então ele está plantando ali, não é só, né, um pé de árvore, ele está plantando um pé de esperança para que isso acabe um dia.
Então, sobre a tirinha, o que a gente pode responder? A situação se passa no campo ou na cidade? Trata-se de qual tipo de atividade realizada no campo? Pensem aí. Na nossa última folhinha, podemos classificar esse tipo de agricultura em agricultura de subsistência ou agricultura de mercado? D. Na primeira parte do texto, fala-se plantar novas árvores. Porém, a resposta do amigo é bem diferente do que ele esperava ouvir. Porque um dos garotos fala que está plantando um pé de esperança? Justifique sua resposta. Letra E. As atividades relacionadas ao meio rural dependem de alguns fatores naturais. Quais são? Escreva. E F. Quais são os diferentes tipos de produtos que podem ser cultivados no Brasil devido ao clima? Tem alguns produtos que são específicos aqui do Brasil por causa do clima tropical que nós temos. Quais seriam? Vocês vão escrever aí, tá? Então, ó, como tia Jerusa deixou aí no recadinho, revise com atenção, tenha sempre em mãos o material de apoio, não faça, essa eu sei, né? Aí faz correndo de qualquer jeito, né? Para na hora da correção precisar estar consertando alguma coisa. Então, esse momento é seu, tá? De revisão, de fixação. Então, faça com calma sempre. Caprichem na letra, início das frases sempre com parágrafo, letra maiúscula, respeitem o sinal de pontuação. E daqui a pouco eu volto com as correções. Beijos!